um velho ditado, conhecido talvez por alguns de vocês, foi escrito por um grego, século VI a.C., chamado Êxopo. E ele escreveu uma fábula muito conhecida. Um pai idoso, em uma casa com filhos que brigavam entre si, dividindo a família, percebendo que o seu pai já estava prestes à morte, este homem então escreve, ou melhor, ele chama os seus filhos e eles entregam então um feixe com vários gravetos amarrados. Ele disse então aos seus filhos: quebrem. E um por um, pegou o feixe de gravetos, dobraram, jogaram no chão, pisaram, mas não conseguiram quebrar o feixe. Então o pai desamarrou o feixe, entregou os gravetos separadamente para cada um deles, e em poucos segundos todos os gravetos foram partidos. O pai então concluiu: juntos vocês são fortes, mas separados vocês são frágeis. É exatamente isso que está em jogo na igreja de Corinto. Não eram os gravetos que estavam em risco, mas a igreja de Deus que está em Corinto. Os coríntios estavam simplesmente desamarrando esse feixe, não apenas discordando em opiniões comuns, mas eles estavam dividindo o corpo de Cristo, formando facções dentro da igreja. E é exatamente isso que nós aprenderemos nesta manhã. A igreja de Deus é chamada à unidade em Cristo. Portanto, ela deve rejeitar as divisões e recusar tudo o que pode obscurecer a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o primeiro ponto que nós veremos nessa mensagem, do verso 10, é que a igreja de Deus deve ter unidade em Cristo. A igreja de Deus precisa ter unidade em Cristo. E é exatamente o que ele fala no verso 10. Acompanhe comigo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja divisão, entre vós, não haja divisão entre vós. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Essa pergunta se dá, então, é unido em quê? O que exatamente o apóstolo Paulo está dizendo a essa igreja? Nós já vimos que esta igreja ela está sustentada pela graça de Deus, nessa introdução, e que logo a chinela iria cantar. Pois bem, Paulo ele começa, inicialmente, logo após a sua introdução, ele começa a corrigir os problemas. E ele então nos mostra que a igreja ela deve ter unidade no propósito, e é por isso que ele diz que faleis todos a mesma coisa. A igreja precisa falar a mesma coisa. A igreja ela não é formada por afinidades, ela não é formada pela cultura, ela não é formada pela classe social, ela não é formada pela personalidade das pessoas, ela não é formada pelo gosto litúrgico que as pessoas têm. A igreja ela é fundamentada por uma única pessoa, Cristo Jesus, por aquele que morreu, aquele que foi crucificado e aquele que ressuscitou ao terceiro dia. E esta ideia, este fundamento de Cristo que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele deve forjar a mentalidade da igreja. Este Cristo, e unicamente ele deve forjar a cosmovisão desta igreja. Ou seja, esta igreja ela deve pensar da mesma forma, ela deve agir da mesma forma, ela deve falar da mesma forma, ela deve educar os seus filhos da mesma forma, ela deve tratar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos da mesma forma. Ela é moldada por Cristo. Nós veremos aqui logo, e agora nós já temos aqui pelo menos uma pitada, que esta igreja, a igreja de Corinto, ela estava fundamentada por muitas opiniões. Muitos falavam e muitos falavam muitas coisas.
Mas tinha um problema. Não falavam a mesma coisa. Paulo, então, traz essa igreja a um fundamento básico do cristianismo. E Paulo, então, lembra que há apenas um evangelho, um Cristo e uma mensagem. Então, nós precisamos ter unidade de propósito, porque se nós não tivermos unidade de propósito, certamente nós nos dividiremos. E a pergunta, então, que vem a seguir é, então, como evitar a fragmentação da igreja? Então, nós vemos na parte B do verso 10, que a igreja ela deve ter unidade em rechaçar as divisões, para que não haja entre vós divisões. Por que ter o mesmo pensamento? Para que não haja divisões entre nós. A palavra divisões, a palavra cismata, é uma palavra forte, porque descreve rasgos no tecido. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós estamos rasgando este tecido. A igreja de Corinto estava rasgando esse tecido, rasgando Cristo, rasgando o seu corpo. E nós não poderíamos, assim como essa igreja de Corinto, nós não podemos de forma alguma causar ruptura neste corpo. Nós não podemos causar fissura neste corpo. O que o apóstolo Paulo está condenando nesta igreja é justamente o partidarismo, o orgulho espiritual, a rivalidade, mas especialmente o culto à personalidade. O culto à personalidade. Em Cristo, irmãos aqui haviam transformados, em Corinto, irmãos haviam transformado os líderes em líderes de facções. Líderes de facções. Eu sou de Paulo. Não, eu sou de Apolo. Não, eu sou de Cefas. E um grupo dizendo, não, eu não sigo homens, eu sigo apenas Cristo. No futuro, nós veremos que estes eram os piores. A igreja ela não pode ser fragmentada por opiniões sobre este Cristo. Só há um Senhor e deve haver apenas um único povo e um único pensamento. Por isso a igreja deve ter unidade de pensamento. É o que nós vemos na terceira parte desse verso 10. Sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então ele não está dizendo para esta igreja que eles precisavam apenas não brigar. Não, não briguem. Se tratem bem. O que ele está dizendo é que esta igreja, ela precisa ter a mesma disposição mental, a mesma maneira de pensar. Isto é, o evangelho, ele precisa ser o critério da mentalidade cristã, e não os critérios do mundo, não os critérios da cultura, assim como os cristãos da igreja de Corinto estavam pensando. Influenciados pela cultura grega, influenciados pela cultura de Corinto, em vários aspectos. Mas Paulo então chama estes irmãos ao arrependimento, para que eles tenham um único pensamento, para que eles tenham um único parecer, uma palavra grega aqui que aponta para o juízo comum de discernir, decidir e agir segundo o Evangelho. Esta igreja estava com vários pensamentos. Todos eles diziam que eram cristãos. Nós já vimos, segundo o apóstolo Paulo, que esta igreja continua sendo a igreja de Deus. Mas estava cada um voando para um lado. Muitas vezes, eu tenho certeza que alguns de vocês já viram uma comédia abelha. Uma comédia abelha, quando nós olhamos de fora, parece que elas estão ali todas voando, desordenadas, o enxame ali parece que está confuso, e muitas vezes nos perguntamos como será que elas se entendem nisso?
Mas, na verdade, cada uma destas abelhas, elas possuem uma função, cada uma delas tem uma função distinta. Algumas coletam o néctar, outras constroem os favos, outras cuidam das larvas, outras cuidam da entrada da colmeia. Elas não fazem o mesmo trabalho, mas todas elas servem ao mesmo propósito. E isso depende da saúde daquela colmeia. Esta colmeia ela só sobrevive se cada uma destas abelhas fazerem este trabalho. E elas precisam fazer isso porque existe uma rainha dentro daquela colmeia. Se aquela rainha sai de dentro daquela colmeia, se eles perdem a rainha, logo esta colmeia entra em colapso, elas não sabem o que elas fazem. É exatamente isso que nós vemos aqui na igreja de Corinto. Não a rainha, mas o próprio rei está sendo colocado de lado. E agora cada um está querendo fazer o seu trabalho individual na igreja, cada um com o seu propósito, com a sua opinião, abandonando Cristo. Então o que nós aprendemos aqui? A primeira aplicação deste primeiro ponto é que nós devemos ter o mesmo pensamento. Assim como estas abelhas, elas trabalham de acordo com o sinal desta rainha, a igreja precisa ter este mesmo fundamento. Ela deve nascer e viver e se desenvolver, não de acordo com as preferências pessoais, mas de acordo com este rei que governa a igreja. Em segundo lugar, nós devemos rechaçar as divisões na igreja causadas por opiniões infundadas. Nós não podemos tolerar na igreja nenhum tipo de partidarismo, orgulho, rivalidade, porque isso rasga o corpo de Cristo. Isso traz fissura no corpo de Cristo. Nós devemos rejeitar opiniões que não são fundamentadas na palavra de Deus, porque isso causa divisão na igreja. Então a igreja precisa rechaçar todo tipo de opinião que não tem fundamento na Bíblia. Uma igreja não pode ser fundamentada por opiniões, uma igreja não pode ser fundamentada por experiências, mas pelo Evangelho e apenas pelo Evangelho. Então, o mesmo Evangelho que nos une é também o padrão que nos leva a rejeitar tudo o que ameaça esta unidade. E é isso que nós veremos no ponto 2, do verso 11 ao 13. A igreja de Deus rejeita divisões. A igreja de Deus, ela rejeita divisões. Então as divisões, elas nascem quando Cristo deixa de estar no centro. Onde Cristo é removido, o partidarismo nasce. E então a cruz logo é esquecida. E o orgulho de cada um começa a reinar. Então uma igreja dividida, ela revela um evangelho que na verdade é um evangelho superficial na prática. Uma igreja dividida, ela acredita cada um no seu próprio evangelho. Esta igreja ela precisa rejeitar divisões. E nós vemos no verso 11 e 12 que esta igreja ela deve rejeitar então as contendas. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Paulo ele recebe um relatório da casa de Cloe informando que o problema havia estourado. Os coríntios não estavam divididos por doutrina, mas por opiniões. E eles haviam então transformado servos de Deus em partidos. Culto à personalidade. Um culto a homens. Mas é interessante que quando nós começamos a observar como funciona o coração faccioso, nós vamos ver que Paulo, Apolo, Pedro aqui, chamado de Cefas, eles pregavam o mesmo Cristo.
eles anunciavam o mesmo evangelho, eles serviam ao mesmo Senhor, mas estavam sendo colocados por esta igreja em lados opostos. Então a pergunta que se dá é por que esta fragmentação acontece. Esta fragmentação acontece porque Cristo está sendo fragmentado. Paulo fala no verso 13: acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? É uma pergunta retórica que ele faz e vai direto ao ponto. Estes irmãos da igreja de Corinto estavam agindo como se Cristo estivesse, ou melhor, como se este Cristo fosse dividido em vários Cristos diferentes, associando cada Cristo com diferentes líderes. O Cristo do apóstolo Paulo, o Cristo de Cefas, o Cristo de Apolo. E Paulo rejeita isso categoricamente, porque só há um Cristo. Portanto, a igreja de Deus, o corpo de Deus, deve refletir esta unidade. Dividir a igreja, na prática, é dividir Cristo. A mesma palavra que o apóstolo Paulo irá endereçar aos Efésios, no capítulo 4, do 4 ao 6. Pois há um só Cristo, há um só corpo, há um só evangelho e um só Senhor. Porque toda divisão, ela tem raiz no orgulho pessoal, ela traz para fora aquilo que é a preferência de cada pessoa. E isso aqui, observem que não é apenas um problema relacional, não é apenas um problema de temperamento, mas um problema cristológico. Porque na prática, o que nós estamos fazendo é dividir o próprio Cristo e seu corpo. Nós rejeitamos Cristo e a sua unidade com a igreja, e nós rejeitamos a unidade da igreja com Cristo. Nós criamos vários Cristos, mas não um Cristo da Escritura. Então a igreja, ela deve rejeitar dar glória aos homens. Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então ele faz mais duas perguntas retóricas. Primeiro, foi Paulo crucificado por vocês? E a resposta é óbvia: não. Por quê? Porque Cristo é o único capaz e aquele que morreu pelos pecadores. Portanto, só Cristo merece esta glória. A segunda pergunta que ele faz é: vocês foram batizados em nome de Paulo? Novamente, a resposta é óbvia: não. Porque o batismo, ele não une aquele pecador ao pastor, mas liga a Cristo. Então a divisão, ela pode ser destrutiva. A divisão, ela pode acabar com a igreja, assim como acaba com qualquer coisa. Para aqueles que gostam de história, vão se lembrar que o Império Romano, por mais de 1500 anos, foi um dos maiores e mais impressionantes impérios da humanidade. O direito que nós estudamos hoje, os modelos de estradas, os exércitos e a sua própria cultura moldou o mundo que nós conhecemos. Mas observe que a queda do Império Romano, ela não inicia ou não se dá apenas quando eles são confrontados pelos bárbaros. Esse império, ele já estava destinado à ruína, porque ele já estava primeiramente dividido dentro de si mesmo. No segundo, conhecido como Triunvirato, por Otaviano, Marco Antônio e Lépido, quando fizeram esta aliança, algo que deveria ser para o bem de Roma,
logo vai se tornar um palco de disputa interna. Homens, generais, não mais o bem comum de Roma. Cada um dizia: eu sou César. E o império, que parecia por fora indestrutível, na verdade estava completamente dividido dentro de si. E quando essa divisão então se torna oficial no ano de 395, essa separação ocorre entre o Ocidente e o Oriente. O resultado, obviamente, vocês conhecem, é inevitável. O Ocidente, já enfraquecido, cai no ano de 476. A história de Roma, ela nos mostra uma realidade. O império, ele pode parecer como uma rocha por fora, mas por dentro pode ser frágil como uma casquinha de ovo, demonstrando exatamente aquilo que o Senhor já havia nos ensinado na sua palavra em Mateus capítulo 12, no verso 25. Todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Assim também é a igreja. Portanto, rejeite as contendas, recuse o partidarismo, recuse as rivalidades, as brigas de ego na igreja. Sem Cristo, nós somos incapazes de nos mantermos vivos e, obviamente, unidos. Então, que seja Cristo e não as pessoas que regem e governam os seus pensamentos. Cristo precisa ser o seu foco, Cristo precisa ser o seu fundamento. Então, proteja a unidade do corpo de Cristo. Não normalize facções, não normalize grupinhos, não encontre aliados para sustentar as suas teses. Trate toda a divisão como uma ferida no corpo de Cristo. Não rasgue o corpo de Cristo. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo para esta igreja. E é exatamente isso que se aplica para nós nesta manhã. Exalte somente Cristo. Nós não podemos, de forma alguma, transformar líderes em ídolos. Porque nenhum destes líderes, por mais carismáticos, inteligentes e capazes, morreu por você. Se a igreja deve manter a unidade em Cristo, se ela deve rejeitar tudo que tira Cristo do centro, ela também precisa aprender a recusar tudo que obscurece a cruz de Cristo. E é para este terceiro ponto, então, que o apóstolo Paulo nos leva, nos ensinando que a igreja de Deus, ela deve recusar tudo aquilo que obscurece a cruz. Então, como eu já disse antes, a igreja de Cristo, ela não é sustentada, ela não é mantida pelo carisma do pregador, ela não é sustentada por estratégias humanas, mas pela centralidade da cruz de Cristo. Portanto, a igreja que preserva a sua unidade, ela recusa absolutamente tudo, qualquer coisa que venha obscurecer a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que a igreja ela deve recusar a personalização do batismo. Então o apóstolo Paulo nos diz: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós. Imagina você receber esta carta, você está lá na igreja dizendo: eu fui batizado pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo diz assim: graças a Deus que eu não batizei vocês. Imagina que vergonha, que tristeza. Não que o batismo não seja importante, mas o apóstolo Paulo ele percebe que o batismo estava sendo usado como um marcador de status pessoal. Eu fui batizado pelo plantador da igreja. E o outro, eu fui batizado por Apolo, um grande, eloquente pregador. Não, mas eu fui batizado por Pedro. E o apóstolo Paulo, então, ele nos mostra que o batismo ele não foi dado para exaltar os ministros,
mas para selar a união do crente com Cristo e com o seu corpo. Não tem a ver com um ministro, mas com um ato daquele sacramento. E o que aquele sacramento significa. Então a igreja, ela deve recusar esta ideia. Mas também a igreja deve recusar a confusão entre aquilo que é importante e aquilo que é crucial. Verso 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. E aqui o apóstolo Paulo então faz uma distinção entre aquilo que é importante e aquilo que é prioritário. Ele não está dizendo que o batismo não é importante, mas está dizendo que a sua missão prioritária é pregar o evangelho, é proclamar o evangelho, é colocar os fundamentos nesta igreja. Nós sabemos já que esta igreja tinha problemas. Nós veremos que há problemas muito mais graves que serão tratados aqui. Mas uma coisa é certa, independente dos problemas, o que estas pessoas estavam procurando era prestígio pessoal. Essas pessoas queriam ser importantes, elas queriam ser notadas, e por isso elas faziam uma inversão de prioridade. Nós veremos isso quando ele tratar dos dons. O apóstolo Paulo sabe que a unidade da igreja ela não é mantida pela habilidade destes ministros. Quem faz o melhor batismo, o batismo mais emocionante, mais formal, mais informal, mas é Cristo, Cristo, Cristo. Mas nós vemos também que a igreja ela recusa a sabedoria humana. E é o que ele diz no verso 17. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo ele nos mostra aqui algo muito interessante. Ele não está dizendo que o ministro não deva estudar lógica, retórica, hermenêutica, fazer a exegese do texto, não é isso que ele está dizendo. Mas ele está ensinando esta igreja que a igreja ela não deve confiar, ou o pregador não deve confiar no carisma daquele que está ali pregando. Era exatamente o que estava acontecendo aqui. Com sabedoria de palavra. Apolo era um dos judeus egípcios de Alexandria, certamente versado em retórica, mas esse não é o problema. Não há problema ser versado em retórica. O que o apóstolo Paulo queria para esta igreja, e o que ele está ensinando, é que a igreja ela não pode, de forma alguma, depender de truques retóricos, de técnicas de persuasão. O que o apóstolo Paulo está ensinando é que o evangelho ele não pode ser feito, ele não pode se tornar um espetáculo. O que o apóstolo Paulo está ensinando é que o evangelho ele não pode ser feito de forma a se tornar suave aos ouvintes, para que a cruz seja mais aceitável. Será que nós vemos isso hoje? Será que as pessoas hoje não buscam aquele pregador estrela? Será que as pessoas não gostam de ser enganadas pelas linguagens, pela manipulação, pelo pragmatismo? Isso se aplica para nós nessa manhã. A igreja precisa rejeitar esta sabedoria mundana e se sustentar apenas no evangelho. Então a unidade da igreja ela cresce quando todos, ricos, pobres, eruditos, pessoas simples, líderes, membros, se curvam diante de um mesmo Cristo crucificado e reconhecem que a salvação do homem não se dá por meio de métodos pragmáticos, mas por meio de Cristo e somente por Cristo.
Portanto, a igreja ela deve recusar oferecer glória a homens. E talvez nós devamos começar por dentro da nossa própria casa, dentro do meio reformado. Na morte de Calvino, no seu leito de morte, ele, diante de seus amigos, ele faz alguns pedidos. 2 deles. O primeiro pedido que ele faz é que nada fosse alterado. E ele diz para os seus amigos: vocês sabem, vocês testemunharam como eu me esforcei para pregar o evangelho fielmente. E o segundo pedido que Calvino faz é que ele não fosse enterrado em nenhum lugar público, mas num lugar simples, sem identificação, porque ele não queria que o seu túmulo virasse um local de peregrinação e pudesse levar de qualquer forma as pessoas a venerá-lo. Porque certamente esse homem viveu uma vida para que Cristo fosse exaltado, uma vida para a glória de Deus, para que esta glória fosse dada unicamente ao Senhor. Então nós devemos recusar dividir a igreja por opiniões secundárias. Nós precisamos examinar as práticas, nós precisamos examinar os estilos, precisamos passar os líderes pelo crivo da nossa consciência, mas nós precisamos priorizar a palavra de Deus, não a performance, mas a mensagem. Não o mensageiro, mas a mensagem, a cruz. E nós devemos também recusar toda a sabedoria humana para que não ofusque a cruz de Cristo. Não dependa de homens. Não seja manipulado por métodos humanos. Não caia na isca de um evangelho mais atraente. Viva o evangelho sabendo que somente a cruz de Cristo possui este poder e não métodos. Então a igreja de Deus ela deve preservar a unidade, rechaçar divisões e recusar tudo o que obscurece a cruz. Não é a cruz que nos chama, é a cruz que nos forma, é a cruz que nos mantém e mantém esta igreja una, ligada a Cristo. Então, se nós pudéssemos voltar à primeira imagem da introdução, que eu trouxe essa história de Êxopo, que traz esses feixes e dá para os seus filhos, nós podemos perguntar, tá, mas o que isso tem a ver? Eu sei que muitos de vocês já ouviram esta história. Eu quero lembrá-los, mas não esta história, mas a história, uma história real, a história de Roma, que inspirados nessa história de Êxopo, os legionários romanos criam então uma formação militar chamada testudo, ou a tartaruga. Soldados, eles não mais lutavam individualmente, mas eles encaixavam os seus escudos lado a lado e por cima formando uma carapaça, para que nenhum soldado ficasse vulnerável. Então todos eles ficavam agora unidos, protegidos em um único conjunto, uma unidade. Se um homem levantasse sozinho, ele seria abatido. Se seu escudo se afastasse um pouco, o seu corpo ficaria vulnerável, e não apenas ele ficaria vulnerável, mas todo o bloco de resistência sofreria aquele impacto. Queridos, esta aqui é a imagem da Igreja de Cristo. Sozinhos, somos como aqueles gravetos soltos, frágeis de serem quebrados, e dispersos nós somos como estes soldados isolados, fáceis de ser feridos, mas unidos com Cristo, nos submetendo à palavra de Deus, confessando o mesmo evangelho, rejeitando as divisões, recusando tudo que obscurece a cruz, nós somos um corpo protegido
pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós não marchamos para Apolo, nós não marchamos para Cefas, nós não marchamos para Paulo, mas marchamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti. Suplicamos, ó Pai, para que o Senhor, nesta manhã, coloque em nós esse espírito de unidade. Rechaça, Senhor, do meio de nós todo espírito de divisão, contenda. E venhamos, ó Deus, como estas legiões romanas, e como o Teu servo, o apóstolo Paulo, ensinou esta igreja de Corinto a viver em unidade, onde juntos nós estamos fortalecidos em Ti, e sozinhos, vulneráveis e entregues à morte e à tristeza. Abençoa o Teu povo, ó Deus, para que possamos viver juntos, unidos, assim como o Senhor é um com o Pai. Ensina-nos, ó Deus, a ser um com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.